Como analisar um caso de tamanha repercussão? Como isso pode afetar a Umbanda e as religiões espiritualistas? E o que a espiritualidade tem a ver com tudo isso? Hoje, João de Deus. Um salve com muita alegria! Para você que ainda não me conhece, eu sou o Márcio Caim do canal Umbanda Boa do YouTube. E aqui, eu hoje, com 9 anos de sacerdócio na Umbanda, formado pelo pai Ronaldo Linares, aquele que conheceu o fundador da Umbanda, Zélio de Moraes, e tornou seu trabalho conhecido por todos os ensinamentos adquiridos com o pai Ronaldo. E por toda a minha experiência com mais 20 anos de Umbanda, aqui o Umbanda Boa EAD estruturou o curso de teologia da Umbanda, que já formou mais de 1000 alunos e com uma excelente taxa de satisfação. Quem faz teologia faz os outros cursos no Umbanda Boa EAD. E aqui no Umbanda Boa EAD, o aluno recebe todo o respeito. Ele faz pergunta e recebe resposta, seja pela plataforma ou pelo WhatsApp direto com o professor, que só aqui no Umbanda Boa EAD você encontra esse carinho com você, aluno. Então eu faço esse convite, vem para a 7ª turma de teologia no Umbanda Boa e você também me dê a honra de ser o seu professor. Um salve com muita alegria, família Umbanda Boa! Eis aqui, novamente, terceiro programa de 2019. Vamos falar sobre João de Deus. Antes de mais nada, eu peço a você, deixe o seu like desde já, compartilha com todo mundo. Esse vídeo especialmente é importante porque muita gente assista. Infelizmente, quando explodiu o caso João de Deus, eu e o Newton tínhamos feito vários vídeos de estoque e a gente não conseguiu gravar um vídeo abordando o assunto. Mas não acredito que esse assunto esteja muito atrasado, muito fora do tempo, porque ele ainda causa repercussão e eu tenho certeza que o caso João de Deus, tanto do ponto de vista jurídico, criminal, quanto do ponto de vista religioso, ainda vai dar muito pano para manga. Mas afinal de contas, um caso horroroso, horripilante, parece que saiu de um filme de terror, uma coisa dessa. O médium João de Deus, o médium João Teixeira de Freitas, foi acusado, pelo menos até o momento, de mais de 500 casos de assédio sexual, feito com mulheres nos trabalhos espirituais da casa Dom Inácio de Loyola. A pergunta que eu escutei muito, vi muito nas redes sociais é: como a espiritualidade permite uma coisa dessa? É a pergunta de $1 milhão desse caso, é exatamente essa. E nós vamos falar sobre isso, nós vamos discorrer. Mas eu quero fazer um monte de considerações primárias. Antes de mais nada, eu quero lembrar você que, para quem não sabe, no mês de junho de 2018, eu estive em Abadiânia, eu, Márcio, antes da minha cirurgia para extração do rim, eu estive em Abadiânia para procurar o meu auxílio espiritual para o meu caso de cura física. Eu acho que é por aí que eu devo começar toda a história João de Deus. Eu quero deixar claro que nesse vídeo não é uma defesa para João de Deus de forma nenhuma, porque eu ainda vou criticar bastante a pessoa. Mas eu também não vou me furtar de falar as verdades que eu vivi. Não é uma coisa que eu ouvi uma pessoa que viveu, eu vivi. Experiências vividas pela minha própria pessoa, pelo próprio Márcio Caim. E acontece o seguinte, eu cheguei numa quarta-feira na cidade da Abadiânia, com uma amiga que já conhecia muito bem o local, que me levou imediatamente. Mal chegamos às 11 horas da manhã, fomos para uma pousada, tomamos um banho, colocamos roupa branca, porque lá todo mundo usava, ou ainda usa, não sei, roupa branca, e fomos para a casa do Inácio de Loyola, onde os trabalhos se iniciariam, acho que 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, alguma coisa assim. Chegando lá, ela começou a me mostrar como funcionava, onde era a cantina, onde era a farmácia, onde vendia água, onde que tinha toda a parte da lojinha e tal. Quando eu estava perto de uma capelinha bem pequenininha, onde as pessoas param para orar mesmo, ou deixar fotos de entes queridos para serem energizados, essa minha amiga olhou de longe, assim, uma distância de uns 30 metros mais ou menos, a qual eu não enxergo, e ela falou: quem está lá? O seu João. Ela fez de longe assim: boa tarde, seu João, eu trouxe um amigo de Sorocaba aqui. Segundo ela, ele estava mastigando e disse que ele fez um sinal que depois conversaria conosco. Eu não vi nessa distância, eu não tinha a menor ideia de quem fosse, como era a pessoa. O que aconteceu é que depois que eu saí dessa capela, eu dei uns 10, 15 passos, eu senti uma dor de cabeça muito forte.
Eu quero lembrar você que, para quem não sabe, eu tenho um problema de visão muito sério. Na verdade, eu enxergo tudo, eu só não defino nada, eu não tenho acuidade visual. E eu estava com meu problema no rim, um tumor no rim. Eu dei esses 15 passos, me deu uma dor de cabeça muito forte, muito intensa. E eu não conseguia ficar com os olhos abertos, porque a luz me incomodava demais. Então eu fechava o olho e mesmo com os olhos fechados, a luz continuava me incomodando. A ponto de eu ter que fechar os olhos e ainda pôr a mão. E punha a mão e segurava nas paredes. E falava, minha amiga, eu vou cair. Então ela me levou para uma área que tem bancos ali, onde o pessoal medita, e me sentou ali. E ela já ficou nervosa. Nossa, eu vou chamar uma pessoa. Eu falava, não. Porque eu sentia meus guias próximos de mim. Ela falou assim, não, tenha paciência. Mas aquela uma dor de cabeça insuportável, eu fiquei quietinho ali. Daqui a pouco, quando eu senti que parece que ia começar a acalmar a dor da visão, a dor nos olhos, eu senti que nem se fosse uma faca, uma espada que entrou na minha lateral esquerda. Com muita força, que chegou a pegar até a coluna, que eu cheguei a ficar desconfortável sentado. Uma coisa muito intensa. Gente, não tinha nenhum médium, não tinha trabalho espiritual ativo, não tinha nada. Eu quero deixar bem claro tudo isso daí. E eu falava assim, meu Pai eterno, eu não falei para ninguém que eu tenho problema na vista aqui. Está me doendo os olhos, está me doendo bem na lateral, onde estava o rim com que estava doente, que estava com problema. Eu escutava o meu preto velho, falava, calma filho, calma, tá tudo certo, não tem nada errado, já vai passar. E eu sentindo aquela dor insuportável. Eu achei uma posição confortável e lá fiquei. E existe todo um procedimento dentro da casa do Dom Inácio. Parece que as pessoas que são a segunda vez entram por primeiro, depois parece que quem é revisão entra por segundo. Sei que quem é a primeira vez era a última fila, então ia ser demorado para eu entrar pela primeira vez ali. Quando chegou a hora da fila da primeira vez, que era a que eu ia pegar, eu ainda estava lá sentadinho, estava mais de uma hora ali, estava um pouco melhor. E a minha amiga falou, dá para você levantar? Será que você consegue ir para a fila? Eu falei, vamos lá, estou um pouco melhor, né? Muito macho. Vamos lá para a fila. Chegando na fila, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi totalmente os sentidos e desmaiei. Daí disse que o pessoal da fila me acudiu, me colocaram numa cadeira de rodas. E essa minha amiga, com uma pessoa da casa, imediatamente me levou em frente ao médium João de Deus incorporado. Ao que o médium olhou, a entidade olhou e falou assim, traga ele para a operação amanhã. Mas leve ele para a enfermaria que ele ainda está muito fraco. E eu estava lá, apagado. Isso aí eu não lembro, não vi isso daí. Eu não ouvi, não vi. Mas eu senti uma hora que começou a me voltar a consciência, eu senti pessoas me pegando e me colocando numa cama. A questão mais interessante agora é que eu não tinha mais a dor lateral, não tinha mais a dor na vista, pelo menos a priori, mas eu estava com a consciência totalmente presente, mas eu não conseguia controlar o corpo físico. Eu não conseguia abrir o olho, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, mas as pessoas me colocaram na cama e eu lembro que ainda uma pessoa perguntou para uma outra pessoa, falou, o que será que aconteceu com esse rapaz? Eu ouvi uma voz de uma mulher que disse assim, esse rapaz ele foi levado para muito longe para ser tratado, é por isso que ele está assim. Eu ainda pensei comigo, falei, deve ser longe mesmo, né? Não estou conseguindo nem encontrar o caminho de volta. Mas aquele desespero e sem falar nada para ninguém, uma pessoa veio e me coloca um pano com água, um pano molhado nos meus olhos. Eu falei, cara, como é que as pessoas sabiam que eu tinha isso? Eu lembro até que o pano estava tão molhado que começou a escorrer uma gotinha e começou a querer entrar no meu ouvido e eu queria me mexer para segurar aquela gotinha e não conseguia. Eu tentava me mexer, tentava e não conseguia. Até que uma hora eu relaxei e falei, quer saber, eu não estou no lugar para ser tratado, então vamos ser tratados. Estava deitado já, apenas dormi. Acordei várias vezes, dormi de novo, não conseguia me mexer. Num certo momento eu estou acordado, que eu estava bem do lado da sala de atendimento. E eu ouvi assim, bom meus irmãos, foi um dia maravilhoso de trabalho, então vamos começar o encerramento dos trabalhos de hoje. Aí me deu desespero, falei, como assim? Tá acabando o trabalho, que hora que é, eu não sabia nada, será que eu vou ficar aqui, será que eu vou pro hospital, o que vai acontecer comigo? Comecei a ficar nervoso e tentava me mexer. E o pessoal fazendo oração, Pai nosso que estás nos céus, e Ave Maria cheia de graça, e eu tentando me mexer em nada, e nada, e nada. E isso foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. Eu ouvi eles terminar e fazer oração e eu tentando me mexer, daqui a pouco eu ouvi uma pessoa falar assim, bom irmãos, Deus acompanhe, voltamos a nos reunir amanhã, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, não me lembro. Quando a pessoa terminou de falar isso, eu despertei, o sentido voltou, eu sentei na cama imediatamente, estava tentando me mexer. Uma senhora olha para mim assim e fala assim, tá tudo bem? Eu fiz. Ela chegou com um copo d'água e falou, toma, é água fluidificada. Tomei a água. E assim, mas a vista ainda estava incomodando, não estava doendo como estava antes, mas estava meio incomodando. E minha amiga, depois de uns 10 minutos, chegou ali, a gente saiu, vamos voltar para a pousada, porque amanhã você vai operar. O sol estava se pondo, mas o sol ainda me incomodava muito, ainda lembro que eu fui assim para a pousada. Fui para a pousada, tomei um banho, deitei e descansei. Mais tarde fomos jantar, e fomos jantar ali no restaurante, cuja pessoa já trabalhou muito tempo com o João de Deus, inclusive foi uma pessoa que tinha um cargo muito importante, não sei se era gerência, qual que era, junto do seu João de Deus. E nós estávamos conversando,
E ele começou a me contar as coisas da casa. Eu ainda brinquei e falei, você saiu de lá por quê? Eu até brinco que eu falo que se eu fosse repórter eu seria rico, porque eu não preciso ir atrás da notícia, a notícia vem até mim. Eu falei, Márcio, eu trabalhei, ganhei muito dinheiro, sou muito agradecido ao seu João por tudo, mas eu não quero mais trabalhar com ele. Não quero mais, eu quero trabalhar com a minha família. E contou que trabalhava demais, uma faixa de 12 a 14 horas por dia, de segunda a segunda, que trabalhar com o seu João de Deus era muito difícil, porque afinal de contas ele tinha uma personalidade muito forte e além de tudo ele era um coronel da cidade, ele mandava na prefeitura. Tem uma situação muito engraçada, ele comentar assim pra mim, que um dia ele chegou na casa do Inácio e chegou pra ele, viu? Eu quero que você vá e retire todas as bonecas sem cabeça da minha rua, detalhe, da rua que dava acesso à consta do Inácio. É bom que você vá prestando atenção nesses detalhes. Da minha rua, ele falou. Diz que a pessoa imediatamente pega o carro e fala, boneca sem cabeça, como assim? Ele anda 2, 3 vezes na rua, não consegue achar onde ele viu boneca sem cabeça. Até que uma hora ele parou, ele olhou e viu os manequins. Eram manequins que estavam com roupas, porque toda a rua que dá acesso à casa do Inácio é cheia de lojinhas de roupa, produtos esotéricos, de produtos espiritualistas, coisas de pedra, etc e tal. Ele falou, agora eu entendi. Ele foi de loja em loja e falou, olha, é o seguinte, vou pedir a vocês que retire o manequim e expõe a roupa de outro jeito, porque o seu João não gostou. E você sabe que se ele não gosta, ele vai fechar sua loja. Então ele tinha esse poder dentro da cidade de Abadiânia de fechar a loja, de mandar pessoas embora da cidade. Então ele tinha um aspecto muito de coronel dentro da cidade, ele tinha um poder muito grande dentro da cidade. Ele começou a contar várias situações que eu não vou expor aqui, mas aí eu perguntei para ele, viu, diga uma coisa para mim, diante de tudo isso que você está me contando, que ele me contou episódios muito desagradáveis da vida do João de Deus. Eu falei assim, se o seu filho e sua mulher ficar doente, você leva no médico, o médico não tem cura, você leva no médico o João de Deus? Ele falou, não, Marcos, você não está entendendo. Se meus filhos ficarem doentes, minha mulher ficar doente, eu não levo nem no médico, eu levo direto no João de Deus. Aqui na cidade a gente separa muito bem o médium do homem João de Deus. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, apesar de todos nós sabemos que diante do comportamento que ele tem e da mediunidade que ele tem, todo mundo espera que ele tenha um fim muito trágico. Todo mundo falava isso na cidade. De uma forma geral, todo mundo esperava que o fim do João de Deus fosse trágico. Mas o pessoal falava isso e eu falava, trágico como? Eu falava assim, um acidente de carro, de repente morre assassinado. O pessoal pensava muito nisso, mas não falavam o porquê das coisas para mim. E essa coisa me chamou a atenção, que inclusive tinha situações de pessoas que queriam começar a fazer reiki na cidade da Abadiânia. Ele falava, manda avisar a pessoa, ou ela para de fazer isso daí, ou ela vai embora da cidade. Ele mandava na cidade. E não é só na cidade que o João mandava. O João tinha muito acesso a muitos políticos de Brasília, muito forte, pessoas que tinham alcançado graças através do trabalho dele. Então ele tinha muita força e tinha muito dinheiro, né, gente? Começando a contar a história de João de Deus propriamente dito. João é um menino que nasceu em, acho que Cachoeira, o nome da cidade dele, ele era muito pobre e desde pequeno ele já tinha essa mediunidade exacerbada. Na infância ele já tinha muito problema com visão, com etc e tal, e já na adolescência ele fez os primeiros trabalhos de cirurgia espiritual. Até que acho que quando ele tinha 20 e poucos anos ele foi até o Chico Xavier, e o Chico Xavier falou, olha, você tem uma missão muito grande, só que a sua missão não é em Cachoeira, é em Abadiânia. O Chico fala, Abadiânia era uma cidade minúscula na ocasião, isso era final da década de 60, começo da década de 70. E João vai para Abadiânia, João já estava casado com a primeira mulher. E João vai para Abadiânia e monta na casa dele, trabalhava não sei com o que. E também tinha um negocinho onde ele fazia os atendimentos espirituais. Até que um dia denunciaram ele e veio um oficial de justiça para fechar o lugar. A entidade incorporada pede ao oficial de justiça, eu estou tentando ser sintético, tá, gente? Não dá para contar todos os detalhes. E a entidade vira para esse oficial de justiça e fala assim, nós sabemos que você tem que cumprir o seu dever, você tem que executar o seu trabalho, mas pedimos a você um prazo maior para que nós possamos tirar o nosso trabalho daqui. A entidade falou para o oficial de justiça. E a oficial de justiça, que aquele dia tinha acompanhado todo o trabalho espiritual, ficou muito encantada. E não sei como, acho que ela pediu para acionar um advogado, foi acionado um advogado, o advogado conseguiu uma dilatação de prazo para ele parar, para ele sair dali. Nessa situação, diz a lenda, não sei se isso é verdade ou não, que as entidades espirituais tinham passado coordenadas, tipo coordenadas de GPS, mas na época não tinha GPS, coordenadas que pedisse para o João buscar uma pessoa que entendesse de engenharia. E o João buscou uma pessoa que já era atendida por ele, vai com essa pessoa até esse local e as entidades falam para ele comprar essa área. Essa área, pelo que se sabe, era de uma área gigantesca em Goiás e ele, com a ajuda de muita gente, na época o João não tinha dinheiro para nada, ele compra aquela área e depois de um mês as entidades falam, vai lá embaixo, no grotão, lá no vale, e explode. Eles explodiram e encontraram a esmeralda. E as entidades falam assim, hoje você não precisa mais trabalhar, você pode se devotar apenas à espiritualidade. Essa é a história
que eu escutei lá em Abadiânia. E aí começa, o João ele monta a casa do Inácio, totalmente legalizada, tudo certinho, tudo bonitinho. E também começa a fortuna do João de Deus, porque o dinheiro que ele ganhava com a mineração era muito maior do que ele precisava para sustentar a casa. E assim, o João de Deus começa a acumular dinheiro, acumular patrimônio. E é natural que quem começa a acumular patrimônio, que utilize seu dinheiro, que invista de alguma forma. E até eu não vejo problema nenhum, gente. E a verdade é que hoje João tem muitas fazendas, tem fazenda de soja, tem fazenda de gado, tem mais mineração do que a original, porque parece que a original está esgotada. E ele acabou investindo em muita coisa. Tanto que é um homem hoje muito rico. Tanto que as doações que eram dadas para a casa de Dom Inácio, que tinham coisas que eram absurdas, doações muito grandes. Lembrando que a casa de Dom Inácio, gente, no dia que eu estive lá, curiosamente, pelo menos 40% das pessoas que estavam lá eram todos de fora do país. Tanto que quando eles vão dar um recado na casa de Dom Inácio, você ouve em português, você ouve em inglês, você ouve acho que em francês e você ouve em alemão. Se você for japonês, chegar ali, eles encontram um intérprete para você. Tem toda uma história que muita gente de fora do país que vai para lá. Essa é uma parte que eu quero que você entenda da história. Existe uma outra parte interessante que deve ser contada, que também muita gente falava que João de Deus era uma pessoa muito difícil, mas que se não fosse pelo João de Deus, ele não tinha conseguido a casinha dele. Outro falava, se não fosse seu João, eu não tinha montado a minha pousada. Se não fosse seu João, eu não tinha a minha vendinha. Se não fosse seu João, eu não conseguia comprar o remédio para minha mãe, que tem um problema muito sério. Então, curiosamente, João também era um benfeitor muito grande dentro da cidade. A ponto de que ele dava mesmo, ele dava terreno, dava casa, dava dinheiro, ajudava as pessoas. Lembrando que João de Deus também criou em Abadiânia uma coisa chamada Casa do Caminho, alguma coisa assim, onde todos os mendigos, andantes ou pessoas que não tinham condição dentro da Abadiânia, ele chegava lá, ele tirava a roupa, ele tomava um banho, ele recebia roupas limpas, não novas, mas limpas, e lá ele podia cortar cabelo, fazer barba, e ele podia, inclusive, comer. Todo dia, se a pessoa pudesse ir lá todo dia ele tinha tudo aquilo de graça. Dentro da casa de Dom Inácio, que é o espaço espiritual, é a casa espiritual de João de Deus, tem uma outra coisa que merece ser dita. Depois que eu saí na quarta-feira, na quinta-feira eu fui para uma cirurgia. Fui lá para fazer a cirurgia. Ainda pensei comigo, nossa, se na quarta-feira eu senti tudo aquilo, hoje eu vou sentir me abrindo o peito, fazendo alguma coisa. Vou sentir uma coisa muito mais intensa, uma coisa muito mais forte. E isso não aconteceu. Colocaram todos nós dentro de uma sala e a pessoa dá o recado em várias línguas dizendo, olha, fiquem quietinhos, quem quiser fazer oração pode ficar à vontade, mas não se movam, não levantem, porque vocês estão passando por cirurgia nesse momento. Parecia um salão de igreja. Passam uns 15 minutos, o seu João entra, eu estava muito no fundo dessa sala, o seu João entra dentro da sala e fala assim, em nome de Deus todos passaram por atendimento espiritual, que Deus acompanha todos. E aí nós saímos, e aí dividia, grupo de alemães recebia uma palestra, uma pessoa que falava alemão, os brasileiros recebiam uma palestra, uma pessoa que falava português, os ingleses iam com um grupo cujo monitor dava palestra em inglês, e assim por diante. E daí me deram uma receita que era passar na farmácia. Fui comprar na farmácia 2 remédios fitoterápicos que ele dá, segundo ele, totalmente energizados, R$100. Eu tinha condição, eu fiquei meio cismado, mas paguei e comprei. Aí tinha que tomar água energizada do João de Deus também. Então sempre comprava água, não me lembro, mas acho que uma garrafinha pequenininha, acho que era R$1,50, a garrafa grande de 2 litros, acho que custava R$3, não era nada absurdo, mas você pagava. Chegava na cantina, se ia comer, comia muito bem, mas era caro. Chegava na loja, todos os produtos extremamente caros. E isso me incomodou na ocasião, eu lembro que isso me incomodou muito. Entretanto, na contramão disso, eu já tinha visto que tinha muitos ônibus, o dia que eu fui tinha uns 30, 35 ônibus, era muito ônibus. E pessoas que juntavam dinheiro, às vezes meses a fio para ir até lá para alcançar uma graça, pessoas que não tinham condição. E eles não tinham dinheiro para comer, então o que eles faziam? Eles podiam ir no banheiro, os banheiros lá da casa do Inácio são todos muito limpos, sempre muito limpos. As pessoas podiam usar o banheiro a hora que quisessem, podiam tomar banho lá gratuitamente. Essas pessoas, quando a entidade mesmo não falava, olha, esse aqui você dá o remédio para ele, dá 20 garrafas de água para ele, a pessoa falava, olha, eu não tenho condições. Daí o pessoal da administração dava o remédio para a pessoa. Então o conceito era, quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro leva de graça. Fora tudo isso, as pessoas que não tinham condição, elas podiam tomar um sopão, que tinha acho que tanto de manhã quanto no final da tarde. Ela podia comer qualquer hora do dia e repetir quantas vezes quisesse. Então essas pessoas iam para lá e eram totalmente alimentadas. Mas diante de tudo isso, você pode me perguntar, mas Márcio, você está querendo defender o João de Deus ou está querendo criticar? Não, eu estou querendo falar a verdade.
do jeito que ela é. E cada um, depois desse vídeo, vai fazer a sua reflexão. Isso não muda o horror do que já está, não digo que está provado, porque ele está sendo julgado, mas assim, se 500 pessoas denunciaram uma pessoa por abuso sexual, é impossível que nenhuma delas seja verdade. Esse é o meu ponto de vista. A justiça é quem irá decidir efetivamente. Então nós temos um homem que conseguiu muito dinheiro, se tornou muito poderoso, passou a ser o xerife, o coronel da cidade, que tinha muita força e influência de políticos, muito auxílio, ao mesmo tempo que ele é um homem que fazia milagres. Os casos de curas espirituais que eu escutei lá são assustadores. Pessoas que vieram do outro lado do mundo, que só conseguiram a cura com o João de Deus e tinham passado em diversos médicos e em diversos curandeiros também. Pessoas que se curaram, pessoas que inclusive ajudavam mensalmente a casa do Inácio. E a verdade é uma só, gente. João ajudava e ao mesmo tempo cobrava. Quem seguia a cartilha dele, ele ajudava. Quem não seguia, ele perseguia e ele tocava da cidade e mandava embora. Então assim, ele era uma pessoa muito conflituosa, uma pessoa muito difícil da gente entender. O que, na minha opinião, acontece em tudo isso é que conforme ele foi ganhando muito dinheiro, fora todas as incursões, que pelo menos uma vez por ano ele ia para 1 ou 2 países, ele atendia 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Contaram a boca pequena que uma vez, numa viagem para os Estados Unidos, ele voltou com 5 milhões de dólares. Fora o que ele ganhava com mineração, fora o que ele ganhava com gado, fora o que ele ganhava com soja e fora o que ele ganhava com imóveis, com outros negócios, uma série de outros assuntos que o João tem. Então, o poderio, o dinheiro por si só não corrompe uma pessoa, mas o poder corrompe certamente uma pessoa. Isso é o segundo a própria entidade que se manifesta através de mim. O Pai Jacó fala, não existe nada que corrompa mais rapidamente uma pessoa do que o poder. E quando ele percebe que ele manda na cidade, que ele manda em tudo, o cara começa a achar que nada de ruim vai acontecer com ele. Que ele podia fazer o que ele quisesse, que nada de ruim ia acontecer com ele. Porque os anos iam passando, ele ia cometendo erros e nada de ruim acontecia com ele. E daí, como é que fica essa história? Como é que a espiritualidade permite tudo isso? Que um homem tão ruim tem um dom tão grande. Aí eu falo para vocês, para a espiritualidade, João de Deus foi uma ferramenta muito maravilhosa, no sentido de ser a ferramenta responsável para criar o espaço Dom Inácio. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que a minha graça não veio pelo médium João de Deus, e sim pelos espíritos, pelos milhares de espíritos benevolentes, espíritos superiores, espíritos de cura que estão naquele espaço da casa do Dom Inácio. Eu me lembro quando eu estava sentado no banco, eu ainda estava com as dores, eu tinha uma sensação de que espíritos subiam e desciam o tempo todo daquele lugar. Então, aquele lugar por si só, ele promove a cura. E a espiritualidade precisava que alguém na Terra pudesse criar o espaço físico, cercar, comprar e legalizar o espaço físico para que essas bênçãos e esses milagres pudessem acontecer. A prova maior disso é que anos atrás, João de Deus passou por um câncer no estômago e ele ficou em São Paulo 3 semanas, onde passou por uma operação e ficou se recuperando em São Paulo por 3 semanas a fio. Então, ele ficou fora da casa de Dom Inácio por 3 semanas. E o que aconteceu nessas 3 semanas? As pessoas continuavam indo para a casa de Dom Inácio e continuavam sendo curadas, continuavam passando por cirurgia espiritual e continuavam se curando de todos os males físicos. Então, assim, a casa Dom Inácio, eu espero que as pessoas, se continuarem esse trabalho, que façam com o maior amor, coração, com o sentimento mais altruísta possível a continuidade do trabalho daquela casa. O foco de luz espiritual de cura naquele lugar é realmente muito intenso. Isso é uma opinião do Márcio. O médium foi uma ferramenta para a espiritualidade. Conforme o médium foi se perdendo, porque mulher, gente, até o que o pessoal fala, muito antes disso acontecer, em junho, o pessoal falava que João de Deus tinha muito problema com mulher. Tanto que já tinha tido várias esposas, tinha muitos filhos. Mulher já era uma coisa que eles deixavam claro, né? Eles não colocavam nas entrelinhas, não. Que o Sr. João gostava muito de mulher. E com o poder que ele tem, ele achando que ele se tornou blindado, imbatível, que ele jamais passaria por nenhum problema, a pessoa vai ficando sem vergonha. Tanto que eu falo para você, todos os casos, os 500 casos, estão mais concentrados, não todos, mas mais concentrados nos últimos 15 anos do trabalho do médium. Eu diria que nos últimos 20 anos, ele perdeu a caixa preta, perdeu a noção de respeito, do que é certo, do que é correto. Mas ele fez a obra que a espiritualidade precisava. E ele poderia ter salvado a própria alma, o próprio espírito, se continuasse no caminho do bem. E hoje a gente já sabe que o nome de João de Deus começa a ser investigado por outros casos mais absurdos, como trabalho escravo, como tráfico de crianças
e até tráfico de órgãos humanos. É muito triste, mas isso são só investigações, ele ainda não é acusado oficialmente disso, mas existem já investigações, diligências em relação a isso. Aí eu pergunto para você, de quem realmente é a culpa? É do médium? É do João de Deus? Será que é só dele? Será que nós temos alguma culpa com relação a isso? A pergunta que eu faço para você nesse momento é: quem transformou João Teixeira de Freitas em João de Deus? Porque ele não fez isso sozinho. Ele não foi um dia que ele participou, a partir de hoje todo mundo me chama de João de Deus. Não, não foi assim que aconteceu. O povo, nós, de uma forma geral, fizemos isso, transformamos, endeusamos um ser humano encarnado que está num caminho de evolução. Nós temos que ter muito cuidado, gente, porque eu acho um absurdo. Os casos aconteceram de que forma? Algumas pessoas, alguns casos pontuais, ele mandava que atenderia depois numa sala isolada, na sala dele, e chegou o ponto da pessoa ser abusada dessa forma. Coisas absurdas que não entram na minha cabeça, como é o caso de uma menina de Minas, que o pai entra com a menina que era menor de idade, e ele fala pro pai, vire de costas e não olhe. Você vê como que é sem vergonhice da pessoa, chega a um ponto X, da pessoa assediar a menina sexualmente, a menina, por pânico, não quis falar nada na hora, e o pai, com toda a inocência do mundo, acreditando porque era uma coisa religiosa, porque era uma coisa espiritual, era uma coisa do bem, a filha dele sendo abusada a 1 metro do pai. Mas o erro é o seguinte, a espiritualidade superior, benevolente, não tem que ficar isolada com ninguém, lugar nenhum, para praticar o que ela tem que praticar. Se uma entidade tem que fazer um trabalho de cura, ela pode fazer um trabalho de cura em você, no meio de um monte de pessoas. Ela não precisa estar fechada sozinha. Ela pode até estar fechada numa sala com 10 pessoas, onde 10 pessoas serão atendidas. Mas não existe isso. E o que acontece é isso, gente. Nós começamos a acreditar, endeusamos as pessoas e acreditamos que elas são boas e ficamos inocentes, parece que ficamos frágeis. Perdemos a noção da malícia e do que é certo ou errado. Pergunto a você, Chico Xavier, alguma vez, ele precisou atender alguma pessoa isoladamente para fazer uma psicografia? Claro que existiu esses casos, mas o Chico não pedia isso, o Chico nunca fazia isso. O Chico sempre fez isso no meio de um monte de gente. Outros médiuns que tiveram, eles faziam, às vezes, operações espirituais com várias pessoas numa sala. Ele ia de pessoa em pessoa e operando a pessoa fica de pé, já ia fazendo a outra. Eu conheci outros médiuns de cura que faziam cirurgias em salas onde tinham 30 pessoas. Ele operava 30 pessoas de cada vez. As pessoas falam assim, mas agora isso vai abalar a fé do pessoal na espiritualidade. Por quê? O que tem a ver o chuchu com a melancia? Gente sem vergonha existe no espiritismo, existe na Umbanda, existe na igreja católica, existe na igreja judaica, existe na igreja islâmica, existe na igreja evangélica, existe em todo lugar. Como também existe sem vergonha policial, tem médico que é sem vergonha, tem engenheiro que é sem vergonha, tem advogado que é sem vergonha. Não é a função, o trabalho, a profissão, o ofício de uma pessoa que determina se ela é boa ou ruim. Infelizmente, todo mundo tem. Infelizmente, demos espaço demais para João de Deus. João de Deus, ele ganhou tanto dinheiro e tanto poder que ele se corrompeu a ponto de achar que nunca teria sido pego. As pessoas falam, mas agora no terreiro, se o caboclo encostar a mão na pessoa, a pessoa vai ficar... Não, por quê? Só a não ser que o caboclo esteja fechado, o caboclo entre milhões de aspas aí, esteja fechado numa sala com a pessoa. Aí eu vou falar que aí tem truta, alguma coisa errada tem. Porque ele não precisa. As entidades humanas, a grande maioria tem, às vezes, encostar no ombro esquerdo, de pôr a mão na testa da pessoa, de segurar nos pulsos da pessoa. Tem esse costume de encostar na pessoa. Mas que isso não vire uma caça às bruxas, que todo mundo é sem vergonha. Eu acho que nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Tirar o que não presta fora e verificar. Quem realmente tem compromisso com a espiritualidade superior não sugere coisas, no mínimo, duvidosas. Que nem a gente escuta pai de santo que fala, tem um banho que você vai fazer, mas eu tenho que aplicar o banho em você. Isso não existe. Por que você tem que aplicar o banho? Na pior das hipóteses, se é uma mulher, ele pode pedir para outras 2 filhas de santo aplicarem o banho nela, se é que ele tem esse ritual dentro da casa dele. Não precisa ser ele dar um banho numa mulher. E também não precisa. A mãe de santo chega para um rapaz é bonitão, não, eu vou dar um banho em você. Isso não existe. Gente, isso é loucura. Quem aceita isso está pedindo para se estrepar. Está pedindo para quem concorda com um absurdo desse. Se você chega numa casa e você escuta qualquer coisa desse tipo, o pai de santo tem que falar com a pessoa isoladamente numa sala onde ninguém possa ver o que está acontecendo. Está errado. Está errado. Fuja desse terreiro. Eu vou falar para você, se eu tenho que falar isoladamente com uma pessoa numa sala,
Normalmente, se eu vou falar com uma mulher, eu convido uma outra mulher de minha confiança para estar junto comigo. Se eu vou falar com um homem, eu chamo outro homem de minha confiança para estar comigo. Primeiro, para ele não falar que eu abusei sexualmente e nem para não correr o risco dele distorcer aquilo que eu falei para ele, que acontece muito. Mas na maioria das vezes eu atendo as pessoas, claro, reservadamente. Mas assim, na frente de todo mundo, só que as pessoas estão tão longe que elas não escutam o que eu estou conversando. Mas na frente de todas as pessoas. Todos os pais e mães de santo temos a obrigação de nos proteger, gente. A gente tem que adotar certas posturas, mesmo porque às vezes a pessoa faz por inocência, não é nem por maldade, mas mesmo assim poderá sofrer. As causas, o peso da lei, porque tem muita gente sem vergonha. Da mesma forma que tem pai de santo sem vergonha, tem filho de santo sem vergonha. Tem gente que se aproveita. É o caso da mulher, que não sei de que lugar que ela é, que ela falou assim, que ela foi abusada 5 vezes. Ela foi abusada a primeira, daí ela voltou a segunda para ser abusada, ela voltou a terceira para ser abusada, ela voltou a quarta para ser abusada, ela voltou a quinta para ser abusada. Isso não é um caso de uma pessoa que foi abusada. Isso é uma pessoa que queria sexo, é diferente. Não vamos misturar uma coisa com a outra. O que João fez, já foi acusado pelo problema de abuso sexual, também já foi acusado pelo porte indevido de armas. Infelizmente, eu tenho certeza que nós ouviremos e veremos muitas notícias muito piores do que essa com relação a João de Deus. A casa do Inácio, que será, depende de quem está lá. Lá é um maravilhoso ponto de energia espiritual. Espero que as pessoas tenham essa consciência e saibam trabalhar essa fonte de luz abençoada e maravilhosa. Nós não manda, a vida não muda, a vida segue. Quem faz trabalho sério continua fazendo trabalho sério. Quem é sem vergonha vai continuar fazendo trabalho sem vergonha. É você que tem que decidir com o que você vai concordar e ficar longe daquilo que não te serve, daquilo que é duvidoso, daquilo que é perigoso. Tem pai de santo que eu já ouvi falar, isso é verdade, gente, pai de santo famoso, que chegou e falou assim, eu vou fazer um ritual só com as mulheres do terreiro. Daí ele foi pegar as mulheres, ele só pegou as mulheres solteiras do terreiro. E o que ele ia fazer no ritual? Que as moças dizem que não contavam para ninguém o que tinha acontecido. Passar uma noite inteira num ritual de Umbanda? Não, é mentira, isso não existe. Não existe ritual de Umbanda que o pai de santo fica só com as mulheres fechadas dentro do terreiro, que acontece durante toda uma noite até o amanhecer. Então, gente, eu falo para vocês, você tem a noção do que é certo e errado. E você não tem que concordar com o que é absurdo ou com o que é abusivo. E nós devemos ter o compromisso de levar o trabalho da Umbanda a sério, como a gente costuma fazer. Eu procuro fazer o máximo de seriedade possível. Conheço irmãos maravilhosos que fazem a mesma coisa. E eu não vou misturar os meus irmãos e o meu trabalho com o trabalho de gente sem vergonha. Para encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma coisa muito clara, que uma das coisas que me deixou muito doído lá, tinha uma sala ali na casa do Inácio, como se fosse uma sala de troféus, onde tinha fotos de muitas pessoas e tal, e tinha vários certificados do João e tal. Entre eles lá tinha uma inscrição na Federação Umbandista de Goiás, alguma coisa assim, onde ele falava que ele era um umbandista, inclusive que ele trabalhava com o caboclo pena branca. Isso está, se não tiraram, está lá nessa sala de fotos dentro da casa do Inácio. E muitas pessoas que falavam de Umbanda com o João de Deus, ou pessoas que chegavam até o João de Deus e falavam que era da Umbanda, ele falava assim, até quando você vai ficar nesse espiritismo atrasado? Isso é coisa atrasada ficar na Umbanda. Ele começou na Umbanda, mas criticava declaradamente todas as pessoas que estavam na Umbanda. E por fim, se vocês acham que o que eu vou falar agora é mentira, é só você consultar o G1 e coloca assim, João de Deus se entrega. Já vai aparecer lá. Ele vai dizer o quê? Ele se entrega numa encruzilhada. Não sei se vocês perceberam isso. Quem é da Umbanda prestou atenção nisso. Ele se entregou numa encruzilhada. Por quê? Por que ele não se entregou na casa de Dom Inácio? Porque ele não se entregou na casa dele? Porque ele não se entregou na delegacia? Ele se entregou aonde? Numa encruzilhada. Isso está descrito. A maioria dos jornais que detalharam esse assunto coloca, ele se entregou na encruzilhada de 2 estradas de terra, estradas de chão. E por quê? Quer dizer então que ele meteu o pé na Umbanda o tempo todo e no final ele vem pedir a força e a bênção de Exu? Ah, gente, é uma pessoa, no mínimo, uma pessoa sem um pingo de respeito pela religião de Umbanda ou pela espiritualidade e o pior ainda até mesmo para Exu. Na hora que o bicho pega, ele vai apelar para Exu, mas isso não é coisa de gente atrasada? Então eu falo pra vocês, gente, por isso que eu não acredito em quem desce o pau na Umbanda, principalmente gente espírita. Eu acho que não existe moralidade. Moralidade excessiva significa que alguma coisa errada também tem. Se você começa a perceber lugar que é muita coisa, é tudo muito certinho demais, também desconfie. Porque se você procurar, tem muitos terreiros onde existem pais de santos devotados, mães de santo devotadas, e que tem problema, falta dinheiro para pagar as contas do terreiro, às vezes ela toma uma atitude errada, o pai de santo às vezes erra. Isso é normal, porque nós somos seres em evolução. Agora, começou a ver isso tudo certinho demais, também desconfie. Então eu falo para você que a gente aprenda que nós não devemos endeusar ninguém.
que toda essa parte de uma sabedoria superior, de uma bênção superior, só pode vir da espiritualidade, dos orixás ou mesmo de Deus. É isso que é o tom que a gente tem que entender. E a gente tem que se afastar de tudo que é duvidoso, não só na Umbanda, mas em qualquer religião. Ah, o padre quer fazer uma confissão isolada dentro da sacristia. Fuja, louco! O pastor quer conversar só com a filha. Fuja! Tudo que é duvidoso, tudo que pode levar a alguma situação complicada, duvidosa ou constrangedora, deve ser evitado a qualquer custo, seja na Umbanda ou em qualquer religião. Galera, esse é o vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas é um assunto que tinha que ser abordado, eu tinha que falar tudo isso. E fica claro que o João de Deus, com toda a caridade que ele fazia, nada mais é que ele estava tentando passar uma cândida na consciência suja, consciência pesada. Eu vou fazer a caridade para me limpar dos meus erros. Não é assim que funciona a vida. A gente tem que ser certo a vida inteira. Teremos quedas, teremos erros, mas quem procura o melhor não se mistura com esse tipo de coisa. Como diz um tio meu, quem tá bem não anda com quem tá perdido. Certo, galera? Então não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de mostrar para todo mundo. É importante divulgar e compartilhar o vídeo, que esse vídeo tem informações, inclusive, de uma pessoa que esteve em Abadiânia, esteve na casa de Dom Inácio, e eu recebi a minha graça, viu, gente? Eu não deixei claro isso no vídeo, eu recebi a minha graça, porque minha cirurgia foi um sucesso, minha recuperação também foi. Não acredito que tenha vindo de João de Deus, mas acredito que tenha sido sim pela espiritualidade daquele lugar, daquele foco de luz chamado Casa Dom Inácio de Loyola. Certo, galera? Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, Pai, manda todos os seus espíritos superiores, pela força de todos os nossos pais e mães orixás, limpar o mundo das pessoas que iludem e enganam e abusam das pessoas inocentes aqui no nosso planeta. Meu Pai, também incute em cada um que estiver assistindo esse vídeo o direcionamento do que é certo e do que é errado. Que esse filho não enxergue coisas duvidosas acreditando que são coisas corretas. Nada dentro de uma religião possa se envolver em situações que possam trazer constrangimento a ninguém, quanto mais um dano, um trauma ou mesmo um abuso sexual. Meu Pai, que as pessoas possam, através da luz de seus guias e protetores e seus anjos da guarda, encontrar espaços umbandistas onde a Umbanda possa ser praticada na sua perfeição, na mais pura humildade, caridade, amor e fraternidade, meu Pai. Que os pais e mães de santo possam firmar seus filhos para serem instrumentos abençoados e maravilhosos, para que, através dos médiuns corretos e perfeitos, a espiritualidade haverá de se manifestar para curar, para libertar, para resolver e para prover toda a solução necessária para os problemas que as pessoas enfrentam. Que os terreiros de Umbanda sejam focos de luz na Terra e que as pessoas possam encontrar os verdadeiros focos de luz que representam a nossa verdadeira e legítima Umbanda. Que Oxalá nos dê a guia, nos dê a orientação e abençoe a todos nós. E até a próxima.